Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 10, versículos 17 ao 22. Marcos, capítulo 10, do 17 ao 22. Aleluia. Vamos ler um texto bastante conhecido da palavra de Deus. Um texto de uma história, eu creio que a maioria deve ter ouvido. Vamos ouvir sobre o jovem rico. Acompanhe comigo aí a palavra de Deus. Ela diz o seguinte: e pondo-se a caminho, Jesus, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te, porém, uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a tua cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso dessa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Quantos já haviam ouvido falar desse jovem rico? Vamos falar sobre ele? Esse texto fala sobre a história de um homem que tinha características bem peculiares. Esse texto fala a respeito de um jovem que era extremamente curioso. Ele tinha uma curiosidade. Ele queria saber como chegar no céu. E ninguém melhor para perguntar do que o próprio Mestre, o próprio Jesus. Porque eu não sei se você já fez essa pergunta, mas eu já me perguntei: como é que eu faço para chegar no céu? O que é que eu preciso fazer? Será que eu estou fazendo as coisas certas? Será que eu estou no caminho certo? Você já se perguntou isso? Você já pensou isso? Ou já passou? Será que eu estou no caminho certo? Será que Deus está se alegrando de mim? Será que eu estou fazendo tudo direitinho? Esse homem era uma pessoa também bem informada. Ele sabia que ia passar na cidade dele alguém chamado Jesus. Ele sabia das novidades. Ele sabia que Jesus estava na cidade dele. Jesus estava ao alcance dele, Jesus estava perto dele, Jesus estava acessível a ele. E ele era um jovem. Existem 3 textos nos evangelhos que falam. Mateus fala sobre ele, Marcos fala sobre ele, Lucas fala sobre essa passagem, os 3 textos. E eles se completam e cada um dá um detalhe a mais sobre esse jovem. Um diz que ele era um príncipe, ou em outras traduções diz que ele era uma pessoa importante da sociedade. Outro diz que ele era rico, ele tinha posses. E outro diz que ele era jovem, então ele era um jovem rico e influente. Talvez fosse alguém como Thor Batista, o filho de Ike Batista. Não sei se vocês já ouviram falar dele. O homem mais rico do Brasil, e cujo filho tem 20 anos. E recentemente eu vi, faz uns 30 dias ou 40, que eu vi uma reportagem na televisão dizendo que um jovem solteiro de 20 anos
fez vasectomia e guardou os espermatozoides para quando ele se casar, ele poder ter filhos. E isso já nos dá uma boa reflexão do que é que um jovem de 20 anos de idade, solteiro, iria querer fazer uma vasectomia. Não é? Isso é o sinal dessa geração, que só pensa no prazer, aqui e agora, que só pensa em satisfazer os seus desejos aqui e agora e não se preocupa com o ali e o depois, só com o aqui e o agora, e esquece o ali e o depois. Mas voltando para cá, talvez esse jovem fosse como o Thor Batista, mas ele ouviu a notícia que cada um de nós ansiava em ouvir: Jesus está na sua cidade. Imagina que se fosse hoje, Jesus perambulando, fazendo seus milagres na Europa, pegando aviões e indo para os Estados Unidos, para a América, depois indo à África, Oceania, como alguns pastores têm feito, alguns líderes têm feito, andando. E aí você ouve lá no Facebook uma manchete: a caravana de Jesus está pousando no aeroporto dos Guararapes no mês de dezembro, e ele estará em Recife. Imagina o que iria acontecer nessa cidade. Porque recentemente várias pessoas foram esperar Thales no aeroporto, outros tantos foram esperar pregador novo no aeroporto, outros tantos foram esperar um time que ganhou ano passado algum título, alguma coisa. Imagine como seria o aeroporto e as adjacências ali, sabendo que Jesus estaria desembarcando no aeroporto ali para fazer milagres. Aquele homem ouviu: Jesus está na cidade. Então, além de curioso e bem informado, ele era uma pessoa influente. E esse encontro, querido, de Jesus com ele foi um encontro intenso. Um encontro extremamente intenso. Eu oro para que você esteja, irmãos, vocês estejam, queridos, conectados na palavra de Deus. Porque nós vamos ver coisas interessantes hoje a respeito desse encontro intenso. Será que existe algum encontro com Jesus que não seja intenso? Será que pode haver alguém se encontrar com Jesus e ser mero Pai do Senhor Jesus? E ir embora e passar? Será que alguém consegue passar por Jesus e sair do mesmo jeito? Eu creio que não. E nós vamos discutir algumas coisas interessantes, porque é a única passagem bíblica. É a única passagem bíblica em que alguém se encontrou com Jesus, dialogou com ele. Alguém que reconhecia que ele era Senhor, que ele era Deus, que ele era Mestre. Alguém que se curvou, se prostrou, se ajoelhou diante dele. Alguém que queria conhecê-lo mais. É a única passagem que alguém com essas características saiu desse encontro triste. Porque todos os outros saíram curados, salvos, pulando de alegria, saltitantes, mas este encontro, esse homem saiu triste, abatido. Nós vamos ver características, irmãos. E o título dessa ministração é Boas Intenções. Há muitas delas no inferno. Esse é o título dessa ministração. Boas intenções. Há muitas delas no inferno. E eu oro, querido, para que você que está aqui nessa noite, ou você que vai ouvir essa ministração em casa, no carro, no seu fone de ouvido, que eu e você possamos compreender que de boas intenções
Há um adágio popular que diz: o inferno está cheio. Nós possamos compreender que boa intenção não leva ninguém para o céu, mas fazer a coisa certa leva. Você está aqui, irmão? Em nome de Jesus, que nós estejamos conectados no céu. A primeira boa intenção desse homem, ele era um homem cheio de boas intenções, queridos. A primeira delas, ele procurou a pessoa certa. Muitos estão indo à igreja, Lemuel, ou qualquer outra protestante, reformada, evangélica. Muitos estão dentro das igrejas, sabendo que ali é o lugar certo, que Jesus é a pessoa certa, que Ele é o caminho, e estão lá cheios de boas intenções. Aquele homem se aproximou, ele foi direto à fonte, ele não procurou os apóstolos, ele não procurou discípulos, ele procurou o mestre. Ele foi diretamente à fonte que jorrava toda a água da vida. Ele sabia exatamente quem procurar. Ele não poderia esconder, ele foi procurar alguém de quem ele não poderia esconder as suas lutas. Ele foi ao encontro do único que poderia lhe dar a resposta para como eu faço para obter a vida eterna. Ele sabia exatamente que Jesus era o único que poderia responder sobre isso. Ele sabia que não havia outro que pudesse responder sobre isso, era só ele. E ele foi lá, ele foi direto, ele não se deteve, ele aproximou-se de Jesus, porque Jesus já havia dito: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele já ouviu Jesus dizendo: venham até mim, aproximem-se de mim. Jesus já havia dito isso: venham. Ele obedeceu e foi. Ele tinha uma boa intenção ali em se aproximar de Jesus. Muitos estão dentro das igrejas, cheios de boas intenções, sabendo que Jesus é a melhor, é a única pessoa, é a única solução, é a única saída. Vai lá, se aproxima dele, está nos cultos, está sentado dentro das igrejas, está procurando o pastor, às vezes está tocando, às vezes está participando de algum ministério, trabalhando em algum ministério, cheio de boas intenções. Outra boa intenção daquele homem, a Bíblia diz que ele prostrou-se diante de Jesus. Ele chegou e ajoelhou-se diante de Jesus. Segunda boa intenção, ele reconheceu que Jesus era o Senhor e que ele precisava, e que a posição correta para estar diante dele era curvado. Querido, se tem uma posição de humilhação, de submissão, de rendição que uma pessoa pode fazer em relação a outra, é curvar-se diante dela. Quando a pessoa se curva aí, eu vi um pedacinho daquele filme do imperador japonês. Se você fez o filme na televisão em casa, eu só vi um pedacinho dele. Quando a noiva dele estava sendo preparada para casar-se com ele, e quando ele entrou na sala, ela caiu no chão e colocou a testa no chão, porque o imperador estava chegando. Ela estava completamente rendida, humilhada, se humilhando diante dele. Ela estava completamente indefesa diante dele. E assim se prostrou o homem. Muitos estão aí se curvando nas igrejas, se ajoelhando. Muitos entram pela porta da igreja, e existem algumas delas o costume de entrar, sentar, se ajoelhar no banco. Isso é um costume bom. Não vejo nada mais disso. Mas muitos entram, se ajoelham, se curvam no banco, assistem o culto inteiro,
mas quando sai, aquela boa intenção fica da porta para dentro. Eu vi o apóstolo Ângelo, André Ângelo, dizendo algo interessante. Muito mais do que curvar o meu corpo diante de Deus, eu preciso curvar a minha alma, o meu espírito diante de Deus. Uma excelente intenção ele tinha, ele prostrou-se diante de Deus. As pessoas viram um homem influente e rico, prostrado diante de uma pessoa que estava de chinelo no chão, nos pés, roupas gastas, e aquele homem de poder, de riqueza, prostrado ali diante daquele jovem de 33 anos. Ele mostrou para todo mundo que ele se humilhava diante de Jesus. Ele possuía realmente a boa intenção de adorar ao Senhor. Você está aqui, irmão? Ele possuía realmente a boa intenção de prostrar-se diante de Jesus. Havia essa boa intenção dele. Ele reconhecia que estava diante de Deus. E muitos estão nas igrejas e sabem que estão diante de Deus. Prostram-se diante de Deus. Estão cheios de boas intenções diante de Deus. E Deus está ali só olhando, esperando algo mais. Mais uma boa intenção. Mestre, ele pergunta: o que farei para herdar o reino de Deus? O que farei para ter a vida eterna? Ele fez a pergunta certa. Ele perguntou exatamente aquilo que era importante. E observe que foi o único que a Bíblia registra que se aproximou de Jesus para perguntar isso, porque os outros diziam: Senhor, eu quero enxergar. Outros diziam: Senhor, eu quero andar. Senhor, eu quero que meu filho seja curado. Senhor, minha filha morreu lá. Senhor, meu irmão faz 4 dias que está morto. Senhor, meu filho está endemoniado. Senhor, faltou pão e peixe para as pessoas. Senhor, o irmão está com fome. Foi o único que a Bíblia registra que se aproximou dele e perguntou: Senhor, como eu faço para herdar a vida eterna? O único. Foi o único que começou a olhar Jesus numa dimensão superior. Havia uma excelente intenção nele. Vocês compreendem até agora? Estão alcançando que há mais muitas boas intenções desse jovem rico. Ele fez a pergunta certa. Ele queria Deus. Ele queria Jesus. Ele queria a vida eterna. Chamou Jesus de bom mestre. Chamou Jesus de mestre. Reconheceu a autoridade dele. E Jesus, no seu pleno conhecimento de quem era aquele homem, a Bíblia diz aí que Jesus o amou. O original, o grego diz: Jesus teve compaixão dele. Jesus se compadeceu daquelas muitas boas intenções que ele estava demonstrando. E aí Jesus, em toda a sua graça, misericórdia, ele imaginou: eu vou expor, eu vou tirar as coisas do coração dele. Eu vou lá fundo, eu vou sacudir as estruturas dele. Não para testá-lo, mas para fazê-lo reconhecer que boas intenções o inferno está cheio. Aleluia. Glória a Deus. Vocês estão acompanhando, queridos, o raciocínio? Está dando para entender que ele está cheio de boas intenções. Muitas pessoas já haviam se aproximado de Jesus, mas nenhuma delas havia se aproximado em busca de coisas que são eternas. Você está ouvindo bem aí?
Muitas pessoas, nós falamos disso agora, se aproximaram de Cristo e apenas perguntaram a Ele, quiseram dele coisas que são temporais, cura, comida, libertação. Mas esse foi o único que se aproximou dele e disse: eu quero a vida eterna. Mais uma boa intenção, e aí Jesus começa a trabalhar na alma desse jovem. É quando Jesus começa a sacudir as estruturas desse jovem. É quando Jesus começa a balançar ele, para saber se é só boa intenção, ou se ele realmente deseja Jesus, se ele realmente quer a vida eterna, ou se ele quer moleza, ou se ele quer facilidade, ou se ele quer um céu que esteja a um estalar de dedos. E Jesus pergunta e diz a ele: tu sabes, versículo 9, os mandamentos, 19, perdão. Tu sabes os mandamentos. Jesus começa a mostrar a ele a lei. Jesus mostra a lei. É como se hoje Jesus estivesse de paletó e gravata, e ele puxa a Constituição de dentro do bolso e diz para o jovem: está aqui, ó. Você quer vida eterna? A lei. E ele diz: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Jesus não está dizendo que cumprir a lei é a forma de chegar no céu. Não é isso. O que Jesus está dizendo para ele é: ó, essa é a lei para poder balançar as estruturas dele. Jesus conhecia aquele jovem, Jesus sabia que aquele jovem rico fazia essas coisas. E aí o jovem diz: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Aí eu fico imaginando, viaja comigo, eu gosto dessas viagens, né? Viaja comigo. Jesus lá, um monte de gente volta, chega o cara que é rico, influente e jovem, se prostra diante dele, chama de bom mestre, chama de mestre, chega junto dele, pergunta como é que eu devo receber, como é que eu faço para conseguir a vida eterna. Jesus diz para ele: você vai fazer isso, isso e isso. Queridos, a impressão que dá é que ele ajeitou-se. E fez feito o Roberto Carlos: esse cara ali sou eu. Ele disse: olha só, queridos, vamos passear. Ele poderia simplesmente dizer: Jesus, isso aí eu já faço. Mas vejam os detalhes. Mestre, Jesus, eu faço isso desde a minha infância. Eu sou bom há muito tempo. Eu sou justo perante a lei, ó, lá atrás, Jesus. Está tudo bem, consegui, beleza, estou salvo, estou no céu. É isso? Ok. Jesus queria sacudir as estruturas. Jesus queria balançar. Jesus mostrou a ele a lei e não o evangelho. Ele disse, em outras palavras, o jovem estava dizendo assim: olha, Jesus, eu sou fiel à minha esposa. Ah, Jesus, eu sou honesto, eu não minto, eu sou verdadeiro na minha palavra. Jesus estava perguntando e dizendo: Jesus, olha, eu só tenho o que é meu, eu só quero o que é meu, eu não roubo ninguém, eu honro meu pai e minha mãe. O jovem estava dizendo com outras palavras: eu tenho méritos, eu sou o cara. Era isso que ele estava dizendo. Ele vinha, como diz o homem, ele vinha tão bem. O jovem vinha tão bem, rapaz, procurou Jesus, chamou de bom mestre, se prostrou. Ele estava indo tão bem. Havia tantas boas intenções ali.
Agora veja a diferença entre este jovem e o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo em Filipenses 3, 6 e 7 diz: segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, e eu sou irrepreensível. O apóstolo Paulo estava dizendo: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. O apóstolo Paulo estava dizendo aqui justamente o inverso. Eu cumpri toda a lei, o apóstolo Paulo estava dizendo. Eu persegui os cristãos, eu fiz todos os pactos do judaísmo, eu fiz tudo que o judaísmo manda, de acordo com a lei eu estava perfeito. Tudo que o jovem disse para Jesus, Paulo também está dizendo a mesma coisa, só que ele completa: mas tudo isso para mim é perda, eu não vale nada, tudo isso eu deixo para trás, para conhecer a Cristo. Para quem chegou agora, o título dessa ministração é: de boas intenções, o inferno está cheio. Para quem chegou agora, o título é: boas intenções, há muitas delas no inferno. É forte, é aperto, é pancada, é ajuste. Porque como Jesus, assim como Jesus fez com aquele jovem e sacudiu as estruturas deles, eu preciso fazer isso aqui com você. Amém. Porque eu não posso chegar no céu. Eu não quero, eu não pretendo e vou lutar para chegar no céu e não deixar nenhum de vocês de fora. Nenhum de vocês. Nenhum. Esse é o meu sonho. Chegar lá com vocês, juntos, e com todos os que Deus mandar depois. Que boa intenção esse jovem tinha. Jesus colocou a lei nele. Jesus sabia que ele ia responder: está tudo bem, eu cumpro a lei. E aí Jesus, versículo 21, e Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a tua cruz e segue. E aí Jesus apresenta a ele a graça. Ele diz: não trarás, não roubarás, não faças isso, a lei, 10 mandamentos. Ele aplicou a lei. Aí ele disse: pela lei eu estou dentro. Aí Jesus aperta: falta isso, porque ele sabia que isso o homem não conseguiria fazer. Para deixar bem claro que nós não conseguimos cumprir toda a lei, e que só a graça vai nos levar ao céu. Jesus estava dizendo a ele: você não consegue cumprir toda a lei. Não se apegue em cumprir a lei, porque você não consegue cumprir toda a lei o tempo todo. Porque ninguém consegue cumprir a lei toda o tempo todo. A lei de Deus, as constituições, as leis estaduais, federais, municipais, a lei dos homens, ninguém consegue cumprir toda a lei o tempo todo. Jesus foi lá e sacudiu a ele e disse: olha, esse outro mandamento você precisa cumprir. Ele disse: esse eu não consigo. E em vez de dizer: Senhor, eu não consigo, e o que é que eu faço que eu não consigo? Ele simplesmente deu as costas e foi embora. Porque de boas intenções o inferno está cheio. Porque não adianta, queridos, chegar, se ajoelhar, prostrar-se numa cadeira
Não adianta levantar os braços, reconhecer que Jesus é o Senhor, prostrar-se diante dele, chamá-lo de bom mestre. Não adianta, essas boas intenções não nos levam no céu, não nos dão a vida eterna, não adianta. De boas intenções o inferno está cheio. Mas de grandes decisões o céu está cheio. Amém. De grandes decisões, de grandes coragens, o céu está cheio. O céu está cheio de grandes homens e mulheres arrependidos. Isso, o céu está cheio. Arrependidos. O céu está cheio de pessoas que reconhecem que não conseguem cumprir a lei e que, se não for a graça infinita e misericórdia de Deus, não vão chegar lá. O céu está cheio de gente que não só tem boas intenções, mas que verdadeiramente lutam para fazer aquilo que Deus quer que eles façam. Que não negociam a salvação, que não vendem os seus corpos, que não fazem mau uso do templo do Espírito Santo, que não entorpecem as suas mentes. Certa vez, acho que no ano passado, um jovem perguntou: pastor, o que é que o senhor acha do vinho? E se apegam ao vinho porque o vinho tem na Bíblia, né? Jesus tomou vinho. Queridos, não vou entrar na discussão de vinho com álcool, vinho sem álcool, suco de uva, não sei quem, não vou entrar nessa discussão. Mas eu preciso dar meu ponto de vista. Você pode concordar ou não. Mas tudo aquilo que altera a minha consciência, tudo aquilo que me faz perder o meu equilíbrio, por mínimo que seja, tudo aquilo que me tira a minha consciência, por menor que sejam os meus reflexos. E eu te pergunto, qual é a diferença do vinho para a cachaça, para o uísque, para a cerveja, para a maconha, para o crack, para a cocaína, para o LSD, para o êxtase? Qual é a diferença? Porque um é legal, o outro é ilegal. Todos alteram a consciência do ser humano, tiram a gente do nosso equilíbrio. E é tudo o que o diabo quer, deixar a gente anestesiado, tirar os freios. Todos sabem que alguém que bebe um pouquinho mais da conta, ele fica desinibido, alegre por cão da risada. Queridos, não tem como a gente fazer algo diferente disso. Eu não posso pregar aqui algo diferente, meu irmão. Não dá para negociar isso. É inegociável. Se me tira a mim, o meu equilíbrio, a minha razão, se me faz perder o meu equilíbrio do meu corpo, se limita meus reflexos, como é que é isso? E aí, queridos, a gente vai finalizando. Jesus diz para aquele homem, quando ele diz entrega, vende tudo e dá aos pobres, sabe o que ele está dizendo? Negue, tire tudo que está tomando o meu lugar. Ele está dizendo, deixe de lado tudo isso, renuncie aos teus prazeres. Ele está dizendo, renuncie a isso, me coloque no primeiro lugar, tire sua riqueza, seu dinheiro, suas posses, seu conforto, coloque isso em segundo plano. É isso que Jesus estava dizendo. É exatamente isso, porque Jesus sabia exatamente qual era a luta daquele homem. A luta daquele homem era dinheiro, que é diferente da minha luta, que é diferente da sua luta. Se Jesus fosse falar comigo hoje, ele não ia falar sobre dinheiro, ele ia falar sobre outra coisa. Se Jesus fosse, esse bate-papo fosse com você, ele não iria dar aos pobres o que você tem.
Ele ia exatamente na sua luta. Ele ia dizer, por exemplo, olha, para com a pornografia, larga isso para lá. Olha, para com más companhias. Olha, para com o adultério, para com o roubo. Se fosse eu ou você, a proposta de Jesus talvez fosse outra, porque ele vai exatamente na luta da pessoa. A luta daquele homem era dinheiro, era riqueza. E Jesus foi lá e tocou dentro da luta, do problema dele. Para outros é sexo, para outros é a língua, para outros é falar demais, é falar de menos. Para outros é querer o prazer aqui e agora, esquecendo-se das consequências ali e depois. Irmãos, a gente não pode negociar isso. Esse jovem estava transbordando de boas intenções. E em vez dele dizer, Jesus, olha, isso é minha luta. É aí, Senhor, onde eu me quebro toda vez. É aí onde eu caio, é aí onde eu peco, é aí onde eu sofro. Essa área aí é a área mais frágil da minha vida. Em vez de ele dizer isso para Jesus, é Jesus, agora eu continuo querendo a vida eterna, Senhor, mas essa área que o Senhor está falando é muito difícil, me ajuda. Ele simplesmente deu as costas e saiu triste. Porque Jesus termina aqui dizendo, toma a tua cruz e segue-me. Vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. O que Jesus estava dizendo exatamente era, faz isso aí. Pega essa tua luta e me segue. O que Jesus diz para nós, irmãos, não é fique santo e me siga. Às vezes as pessoas pensam que tomar a cruz. Você está aqui, irmão? Você dá uma revelação. As pessoas pensam que quando Jesus diz toma a tua cruz e me segue, é aquela cruz de sofrimento, de ficar triste, abatido, a minha vida é uma luta. Não! Ele diz toma a tua cruz, toma aquilo que te machuca, aquilo que faz você, te dificulta de caminhar comigo. A tua cruz, a minha cruz é aquilo que é pesado e que me faz ir para longe de Deus. Ele diz lute, mas lute me seguindo. Lute, mas venha após mim. Lute, mas pise nas pisadas que eu estou deixando, nas pegadas. É isso que ele diz, irmãos. Porque de boas intenções o inferno está cheio. Porque não adianta só boas intenções. Não adianta só dizer que Jesus é bom, é maravilhoso, é mestre, é o Senhor, se ajoelhar diante dele. Não adianta reconhecer isso publicamente. Não adianta cumprir uma parte da lei, porque ninguém consegue cumprir a lei toda. Tem que ser a graça. Aleluia. O momento do encontro de Jesus era o momento do teste daquele jovem. Aleluia. Havia outro Deus na vida daquele homem. Você está aqui, meu irmão, preste atenção, nós estamos finalizando. Havia outro Deus na vida daquele homem, chamado Mamon, chamado riqueza, chamado dinheiro, chamado posses, chamado conforto, luxo. Havia outro Deus. E em muitos de nós há outros deuses. E é justamente esses deuses que precisam sair das nossas vidas. Boas intenções, há muitas delas no inferno. Decisões, arrependimento, há muitos deles no céu. Aleluia.
Mateus 10:38, Jesus diz: quem quiser vir por mim, ser meu discípulo, né? Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Será que nós estamos negando a nós mesmos? Será que são só boas intenções que estão no nosso coração? A minha oração, queridos, é que não saia você daqui hoje como aquele jovem triste, porque não conseguiu cumprir a lei. A minha intenção não é te entristecer e dizer, poxa, não tem jeito, eu vou largar tudo mesmo, porque não tem jeito, nesse nível eu não chego. Não é isso. É justamente o inverso. O desejo e a intenção dessa ministração é o inverso. É que em vez de sair como o jovem triste, abatido e ir embora, nós saímos aqui dizendo, Senhor, essa é a minha luta, essa é a minha cruz. O Senhor tocou na ferida. É aí onde eu estou frágil, é aí onde eu caio. Essa é a cruz que eu vou carregar, essa é a minha luta. E eu quero, Senhor, te seguir sim. Amém. E eu quero que tu me ajudes sim. E eu não quero que sejam só boas intenções na minha vida. Eu quero sim ser santo. Amém. Eu quero andar em santidade. Amém. Me ajuda, Senhor, porque Jesus vai dizer, vem, filho. Glória a Deus. Vem porque eu te sustento. Vem porque eu te derramo graça na tua vida. Vem porque eu te ajudo. Vem porque eu te levo no caminho certo. E se você cair, eu te levanto e te ponho para caminhar novamente. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Não saiam daqui abatidos, porque ninguém consegue cumprir a lei todo o tempo. Nós precisamos reconhecer exatamente as áreas que são nossas lutas. E a partir de então, dizer para o Senhor, eu não quero ser mais um bem intencionado. Eu quero ser mais um arrependido. Sabendo as minhas fraquezas, confessando para ti minhas fraquezas e lutando contra elas. Que tu me dissesse, toma a tua cruz e me segue. Porque o meu guia diz assim, em outro texto, lá na frente ele diz para trocar de cruz e fardo. Ele diz, toma o meu fardo que é leve. Aleluia. Se a cruz pesada for, tem uma canção que diz, né? Se a cruz pesada for, Cristo estará comigo. Essa canção é linda. Então mesmo se a cruz for muito pesada, ele vai lá e pega na pontinha dela, levanta um pouquinho, ela continua lá, você vai caminhando. Nós vamos caminhando. É possível. Amém. Com Ele é possível ser santo nessa geração. Amém. Com Ele é possível. Com Ele é possível caminhar nessa terra, fazendo diferença, sendo luz, sendo sal. Com Ele é possível, é possível, é possível. A oração, Senhor, a minha oração desde o começo, quando Tu me mostraste esse texto, Senhor, Tu sabes, a minha oração foi que nós saiamos dessa noite convictos de que é possível, de que vamos caminhar em santidade, sim, carregando nossas lutas, sim. É possível. Se fosse com você, o que Jesus perguntaria? Será que seria em relação a dinheiro, a riquezas? Você se conhece, você sabe. Ele certamente perguntaria talvez outra coisa. Que nessa noite, queridos, em vez de sairmos tristes e pesarosos,
Saiamos deste lugar na alegria do Senhor. Saiamos deste lugar na alegria do Senhor, sabendo que a nossa decisão, a nossa renúncia nos dará direitos lá nos céus. A renúncia hoje é ganho lá no céu. Jesus disse: toma a tua cruz e segue-me. Herdarás o reino de Deus quando negares a ti mesmo, tomares a tua cruz e me seguir. A renúncia aqui e agora é céu ali e depois. As boas intenções aqui e agora é inferno ali e depois. O que nós desejamos é possível. Aqui está a prova viva de que é possível. Nas minhas mazelas, nas minhas lutas, nas minhas quedas, Ele sempre está presente. Ele nunca me deixou desamparado quando eu clamei. Quando eu clamei, Ele nunca me desamparou, nem desamparou você, nem vai desamparar você. Boas intenções, há muitas delas no inferno.